Olá, meus alunos. Nesta videoaula eu gostaria de tratar do seguinte tema: Aristóteles, a ética das virtudes. Assim como a ética kantiana é conhecida como a ética do dever, do imperativo categórico, da obediência incondicional à razão, aos comandos da razão, porque o interesse da razão é o interesse de todos os seres humanos, a ética aristotélica é conhecida no meio filosófico como sendo a ética das virtudes. Por quê? Porque pressupõe a formação e o desenvolvimento do caráter. Isto é, aquilo que nós somos, aquilo que nós nos tornamos ou aquilo que nós podemos nos tornar. Isto é, vir a ser. A ética das virtudes diz respeito, portanto, ao fato de sermos bons ou maus em relação à nossa conduta, às nossas ações, às nossas relações. Na primeira videoaula, analisamos o conceito de felicidade em Aristóteles. E verificamos que o conceito de felicidade em Aristóteles remete para uma definição. O filósofo entende a felicidade como sendo o bem último, a finalidade última da existência humana. De modo que todos os outros bens que nós almejamos ou buscamos em nossa vida são bens intermediários. Nesta aula, vamos nos orientar por outra questão. Como nos tornamos felizes? Se a finalidade da vida humana é a felicidade, então é preciso se perguntar como, enfim, é possível a conquista da felicidade. Como é possível alcançar a felicidade, isto é, este bem supremo? Ou como devemos orientar a nossa vida? Como devemos viver? Ora, para Aristóteles, a felicidade é uma atividade da alma em conformidade com a virtude. Resta, portanto, saber o que é ou em que consiste a virtude, no entender de Aristóteles, e como é possível adquiri-la, a fim de alcançar a felicidade. O filósofo Aristóteles classifica ou divide as ciências em três grandes espécies ou tipos diferentes, segundo o seu objeto e segundo o seu método. O primeiro e o mais elevado tipo de conhecimento é o saber teórico. O conhecimento teórico ou contemplativo, que, segundo Aristóteles, é um conhecimento desinteressado. Não está orientado para nenhuma outra finalidade a não ser o engrandecimento, o aperfeiçoamento do intelecto humano ou da racionalidade humana. Esse saber diz respeito à busca da verdade através ou por meio do método demonstrativo, racional, através do procedimento racional, que, no entender de Aristóteles, é melhor demonstrado ou exemplificado pelo raciocínio silogístico, que parte de premissas para chegar a determinadas conclusões. O segundo tipo de saber é o saber prático, a praxis. Se no primeiro tipo de saber, a metafísica, a física e a matemática constituem bons exemplos, no segundo tipo é a ética, a política e a economia. Esse tipo de saber se define como um saber orientado para a ação e visa ou tem como finalidade o aperfeiçoamento
do ser humano, do agente, daquele que age. O terceiro tipo de saber é o saber técnico ou produtivo. No entender de Aristóteles, esse tipo de saber visa não a obtenção da verdade, não o aperfeiçoamento do ser humano, a fim de torná-lo bom, mas o aperfeiçoamento do produto, do objeto, daquilo que se produz. Exemplos desse tipo de saber são as artes e os artesanatos, os mais diversos. Ora, a ética para Aristóteles é um saber, como dissemos, de caráter prático, porque visa, como enfatizei, o aperfeiçoamento do ser humano. Ao nascermos, diz o filósofo, nossa natureza racional e política não se encontra desenvolvida ou acabada. Ao contrário, existem em nós faculdades, potencialidades, capacidades de vir a ser, que devem ser desenvolvidas, exercitadas. Importa, por isso, saber o que queremos ou o que podemos ser. Para Aristóteles, a ética está referida à polis, isto é, à vida política, à vida em sociedade. De modo que podemos dizer que a ética é uma espécie de propedêutica ou de condição preparatória para o exercício da vida civil ou cívica. Ou seja, a vida do cidadão é impensável ou inconcebível fora da polis. A sociedade, a polis, é o lugar natural da vida do cidadão. Da política, a ética retira seus conteúdos, seus valores. Mas é da razão que a ética retira ou extrai seus critérios de julgamento para determinar o bem e o mal, para discernir o bem do mal, o justo do injusto. Para Aristóteles, o homem possui, além do corpo, uma alma, constituindo uma unidade substancial, que se divide, ou melhor, que se subdivide em duas partes ou funções diferentes. A primeira, a parte irracional da nossa alma, ou do nosso ser. A segunda, a parte racional. A parte irracional encontra-se, por sua vez, subdividida em duas outras partes, que o filósofo denomina de alma vegetativa e de alma sensitiva. A alma vegetativa é responsável pela nutrição, pelo crescimento e pela reprodução, ao passo que a alma sensitiva ou apetitiva é responsável pelas sensações, pela locomoção, pelos instintos, impulsos, inclinações, ou numa palavra, pelos apetites. Nesse sentido, a alma sensitiva é aquilo que nós compartilhamos com os animais. A parte racional, ou a faculdade racional da alma, denominada de logos, refere-se àquilo que é imutável ou permanente nas coisas. Diz respeito àquilo que nós denominamos de sabedoria teórica ou de conhecimento teórico. Porém, é somente na polis que podemos desenvolver nossa natureza racional e política.
nossa racionalidade, nossa capacidade de conhecer, de falar, de conviver, de agir e de produzir. Na obra A Política, Aristóteles diz que aquele que vive sem leis ou é um deus ou é um animal irracional, um bruto, um infra-humano. Ora, o ser humano tem não só necessidade de viver em sociedade, mas possui a capacidade para viver em sociedade. Ou seja, possui logos, pensamento e linguagem. Em sua obra Ética Nicômaco, no livro 2, Aristóteles classifica ou divide as virtudes em dois tipos. Virtudes intelectuais, também denominadas de dianoéticas, e virtudes éticas. As virtudes dianoéticas ou intelectuais diz respeito àquele conhecimento que nós podemos adquirir através do exercício da razão ou através do exclusivo exercício da razão. Ou seja, o conceito de virtude em Aristóteles diz respeito à excelência da alma, aquilo que nós somos capazes de fazer de modo excelente. No caso das virtudes intelectuais, o raciocínio, a busca do conhecimento, através do procedimento racional, a busca da verdade mediante a razão. Mas Aristóteles prossegue dizendo que além das virtudes intelectuais que aperfeiçoam e desenvolvem o logos, isto é, a razão no ser humano, existem também as virtudes éticas, que formam e desenvolvem o nosso caráter, aquilo que fará de nós bons ou maus cidadãos, indivíduos. Ao contrário das virtudes dianoéticas ou intelectuais, que são geradas e desenvolvidas mediante a razão, isto é, mediante o exercício conceitual do pensamento, mediante o raciocínio demonstrativo, isto é, mediante a razão demonstrativa, silogística, dedutiva, as virtudes éticas são geradas e desenvolvidas em nós graças ao hábito, à prática constante, à ação repetida. Ou melhor, não basta saber conceitualmente o que é o bem. Não basta saber o que eu devo fazer. É preciso querer fazer. É preciso a adesão da vontade. É preciso agir segundo o bem ou em conformidade com o bem. Neste caso, nós estamos então falando da razão deliberativa. A ética implica um outro procedimento, uma outra atividade racional, que Aristóteles denomina de razão deliberativa, porque implica a vontade, o ato da vontade, a deliberação, que é a escolha dos melhores meios para realizarmos nossas ações, e implica ainda a decisão. Ou seja, para que alguém se torne bom ou mal, é preciso uma reiterada prática de atos bons ou maus. Não são atos isolados que tornam um indivíduo bom
ou mal, mas a sua repetição, a sua reiteração. De modo que a virtude ética diz respeito a uma disposição de caráter para agir de uma determinada maneira ou de um determinado modo. Ora, o ser humano, como dissemos, quando nasce, não é nem bom nem mal. Não se encontra pronto e acabado. Ao contrário, nossa natureza inacabada impõe sobre cada um de nós a tarefa de fazer-se a si mesmo, porque somos pura potencialidade que precisa ser desenvolvida e aperfeiçoada. Ninguém é bom ou mal por natureza, mas nós nos tornamos bons ou maus praticando boas ou más ações. Por isso, resulta necessário saber como é possível adquirir a virtude ética, tendo em vista que nossa natureza não nos fez nem bons nem maus. Nesse sentido, pode-se dizer que a ética, ou melhor, que a virtude ética, de modo especial, faz parte do processo formativo, educativo do cidadão. Na medida em que precisamos forjar ou moldar nosso caráter segundo certos valores ou princípios que atendam determinadas expectativas sociais. Ou seja, a vida do cidadão, segundo Aristóteles, está orientada para a polis. O cidadão existe em função da polis. O indivíduo existe em função da sociedade. Mas para que isso ocorra, é preciso aprender a regrar, disciplinar, moderar ou regular nossas paixões e nossos apetites ou nossos impulsos e instintos. O desregramento das paixões produz indivíduos que ameaçam a vida da polis, a vida da sociedade, porque colocam seus desejos, seus instintos, suas inclinações, suas paixões e seus apetites acima dos interesses comuns, acima do bem público. A virtude intelectual, como dissemos, se adquire e se desenvolve pelo ensino, pelo exercício teórico da razão, pelo raciocínio, dado que o conhecimento ou a verdade decorre da atividade da razão. Embora fundamental para o exercício da cidadania, a virtude intelectual não será aqui, nesta videoaula, objeto de destaque. Daremos ênfase à ética das virtudes, ou melhor, a virtude ética, dizendo que a ética ou a virtude ética é a excelência de caráter que se adquire, como já dissemos, pelo hábito, pela repetição da ação, dado que não surge em nós por natureza, nem brota em nós espontaneamente. Não é obra do acaso, também não é uma dádiva divina. A virtude ética requer
a adesão da vontade. A virtude ética diz respeito à nossa faculdade racional e à nossa faculdade sensitiva. É da relação entre razão, ou a parte racional da nossa alma, e a parte apetitiva ou irracional da nossa alma, que a ética se constitui. É nesta relação. Mas que relação a razão deve estabelecer com a parte apetitiva da nossa alma? Isto é, com as nossas emoções, os nossos sentimentos, apetites, inclinações ou paixões. Ora, a virtude ética não se identifica com as paixões, nem com os instintos, nem com a capacidade que nós temos de sentir paixões. Ao contrário, a virtude ética é uma disposição de caráter, uma disposição adquirida, uma tendência, uma propensão ou inclinação que resulta do hábito, da exis, do exercício repetitivo de uma ação. Somos elogiados ou censurados pelas virtudes ou pelos vícios, mas não porque sentimos paixões. Para Aristóteles, como já assinalei, não é o conhecimento teórico, conceitual, racional do bem que nos torna bons, mas a ação bondosa, a prática de boas ações, de ações benevolentes. A virtude ética, nesse sentido, só encontra o seu pleno lugar na idade adulta, quando então emerge a razão. Dado que na idade infantil, podemos dizer que as crianças agem ainda sob o impulso dos desejos e das paixões. E nesse sentido, ninguém pode se dizer ainda virtuoso ou vicioso. Somente então, quando chegar a idade da razão ou a idade adulta, podemos dizer que somos bons ou maus. A imputação moral de nossos atos, que nos torna bons ou maus, tá? Ou de nossas ações, depende da capacidade de controle racional, do comando e do domínio da razão sobre a parte apetitiva ou sensitiva da nossa alma. Depende do controle de nossa conduta em face da força das paixões. A virtude ética, contudo, não decorre da ação, como poderíamos supor. Ou melhor, a ação não é a causa da virtude, mas a virtude ética decorre daquilo que antecede a ação propriamente dita. Ora, para que uma ação seja considerada ética, é necessário que nossos desejos sejam deliberados
analisados, ponderados, avaliados, escolhidos ou decididos, ou melhor, intencionados. Dado o fato que a virtude ética diz respeito ao controle da parte irracional ou apetitiva dos nossos impulsos e desejos ou de nossas paixões, pela parte racional de nosso ser, devemos escolher então os melhores meios para as nossas ações. A razão prática, ou melhor, a sabedoria prática é uma razão deliberativa, calculadora, que se dá na obediência da parte irracional ou apetitiva, desejante, aos comandos da parte irracional da alma. Como sabemos por própria experiência, os impulsos tendem ao excesso ou à falta, assim como as paixões. Mas é a razão que deve impor a justa medida, aquilo que Aristóteles denomina de mesotes. O justo meio é a razão que deve moderar nossas paixões, nossos impulsos, buscando o caminho do meio. No meio está a virtude, o equilíbrio, a moderação. Por exemplo, a coragem é a justa medida, o justo meio entre a covardia, que é a falta de coragem, e a temeridade, ou imprudência, que é o seu excesso. A generosidade é a justa medida entre a mesquinhez e o desperdício, ou a extravagância. A temperança é a mediania, a justa medida em relação aos prazeres, de modo que não podemos ser nem intemperantes, excessivos, e nem insensíveis em relação ao prazer. Cumpre saber, porém, o que significa dizer que a virtude ética é a justa medida em relação a nós e não em relação às coisas, aos objetos que nós desejamos. Para Aristóteles, significa dizer que a virtude ética depende não de uma proporção aritmética, de uma medida única e universal para todos os indivíduos ou cidadãos, mas depende das circunstâncias, das contingências da nossa vida, depende das capacidades individuais, das atividades e do estágio de desenvolvimento de um indivíduo. Assim, a justa medida não é a mesma para todos os cidadãos. A justa medida não é um meson, um metron, para usar termos gregos, que se definem como proporções iguais. A justa medida é uma relação de analogia, não com o objeto, com a coisa, mas com os indivíduos, de modo que não posso ou não podemos exigir de uma criança que tenha
a mesma intensidade de coragem que um adulto. Não posso exigir de uma criança que tenha a capacidade de ser paciente, persistente, honesta, que tem ou que deve ou deveria ter um adulto. Em outros termos, a justa medida está referida à vida de cada indivíduo segundo suas próprias condições. Mas é sempre a razão que deve, de alguma maneira, determinar para o indivíduo ou para o cidadão o que é certo fazer em determinada circunstância da vida. Podemos desejar coisas impossíveis, mas só podemos escolher o que é possível, o que é realizável dentro da sociedade e segundo determinadas expectativas sociais. O fim último de nossa existência, a finalidade de nossa vida, não é um objeto de nossa escolha, mas da vontade. As crianças e os animais realizam ações voluntárias, mas não escolhem, não podem escolher, porque nos animais a razão está ausente e nas crianças a razão é ainda inoperante. Assim, toda escolha é voluntária, mas nem toda ação voluntária é fruto de uma escolha. Ou melhor, a escolha é sempre a razão deliberativa, o desejo raciocinado, deliberado. Assim como nos exercícios e nos alimentos, é preciso evitar tanto o excesso quanto a falta e buscar a justa medida, a moderação. Também nas nossas ações, somente a mediania, que é o ponto equidistante entre dois extremos relativo a nós, pode ser o critério de nossas ações. Ser virtuoso é fazer o que é correto, no momento certo e de forma correta. E para encerrar, gostaria de deixar duas questões para a nossa reflexão. A primeira, podemos deixar de ser bons para nos tornarmos maus e vice-versa? O caráter é imutável, não é passível de mudança. A segunda questão, a educação ética, isto é, a formação do caráter, implica a imposição de normas ou de regras de conduta dos adultos sobre as crianças? Ou melhor, como posso praticar atos bons se não sei o que é o bem ou se ainda não sou bom? Até a próxima.